Olá, pessoal! Uma pergunta para começar bem os nossos estudos de hoje. Você sabe como que os conhecimentos básicos de anatomia podem ser utilizados na prática médica? Será que é tão chato assim que a gente não precisa saber? Vamos comigo que eu vou mostrar para vocês hoje, estudando junto anatomia digestiva, hepatobiliar e pancreática, como que é importante a gente ter esses conhecimentos para aplicar no dia a dia e saber o que a gente está fazendo e o que a gente tem que esperar. Bora junto? Então vão comigo. Para começar, a gente vai começar estudando o nosso grande órgão sólido do corpo, que é o fígado. O fígado, como eu já disse, é um órgão sólido que tem um peso em torno de 1,2 quilos a 1,5. Carol, para que eu quero saber disso? Gente, olha, já vai aqui de cara a primeira aplicação prática. O fígado, ele é um órgão que a gente vai ver que ele pode ser dividido, ele tem segmentos, ele pode ser operado, ele pode ser doado. Às vezes, é com base neste peso, é com base no tamanho do fígado, que a gente pode sim estimar, através de exames de imagem, como um procedimento que a gente faz chamado volumetria, eu consigo dizer se aquele tamanho de fígado dá para ser dividido ou compartilhado entre duas pessoas. E com base no tamanho da pessoa, isso é, na proporção do peso do fígado e o peso do corpo, eu consigo dizer se um adulto consegue, por exemplo, doar um pedacinho, às vezes um lobo esquerdo, para uma criança. Conhecimento simples, conhecimento básico, mas relacionado a essa anatomia e essa capacidade do fígado de ser dividido. É claro que em homens, né, o peso esperado é maior e em mulheres um pouquinho menor, né, 1.400 miligramas, mas a bem da verdade que essa proporção, esse percentual do peso do corpo é o que nos interessa para chegarmos à seguinte conclusão. Se a gente mantém essa proporção, se a gente mantém esse percentual, eu consigo, com segmentos menores, com tamanhos menores, manter a função do fígado. E daí, muito interessante, é a ideia aí da gente tirar pedaços do fígado, mantendo totalmente a sua função. Legal isso? A gente vai entrar em detalhes daqui um pouquinho. Bem, continuando, a gente sabe que o fígado, ele tem tamanhos. E esse tamanho é claro que ele não é o mesmo para todo mundo, mas a gente utiliza essas medidas e essas informações, como o diâmetro longitudinal de 15 a 20 centímetros e o diâmetro vertical, que fica em torno de 12 a 15 centímetros, no nosso exame físico, no nosso exame de imagem. Afinal de contas, conseguimos, ao exame, estimar esse tamanho, em especial a nossa distância aí vertical de 12 a 15 centímetros, através da palpação do fígado e de sua percussão. Isso é interessante porque sabemos que algumas doenças têm uma maior tendência à hepatomegalia, onde esse diâmetro vai aumentar, e outras, como a própria cirrose, uma redução de seu tamanho. Olha a dica legal para saber esse número, né? Afinal de contas, a gente não está aqui só para dizer o que os nossos grandes livros de anatomia falavam, né? O que o Néter, o que o Sobota falava para a gente. Aqui a gente tem que usar a prática, né? O que a gente usa com isso. E é importante a gente ter essa estimativa. É claro que a gente vai ter o exame de imagem, que é muito mais preciso do que o nosso exame físico, mas aquela hipótese diagnóstica que você vai fazer ali à beira-leito depende muitas vezes deste conhecimento. O diâmetro horizontal, né, de 15 a 20 centímetros, raramente a gente consegue estimá-lo, uma vez que no exame físico não é possível, mas no exame de imagem ele acaba sendo útil para a gente avaliar desproporções de tamanho entre os lobos hepáticos, como o lobo hepático direito e esquerdo. Algumas situações, o lobo hepático esquerdo pode estar mais aumentado e essa distância tende a aumentar. Por exemplo, na esquistossomose, em algumas doenças colestáticas. E aí, a gente já tem mais uma diferenciação. Bem, tem uma
história do fígado que eu acho belíssima e merece sempre um bom comentário. A gente sabe que o fígado tem uma belíssima propriedade, já vou dizendo, pouco compreendida, que é a capacidade de regeneração hepática. Isto é, se eu tirar um pedaço do fígado, cirurgicamente ou após um trauma ou com uma doença, o fígado sadio consegue ter uma propriedade de regenerar. Olha que legal. Ele regenera não só a massa hepática, mas também garante o seu novo funcionamento. E é isso que garante, por exemplo, a base da cirurgia hepatobiliar. Isso é, eu vou lá, tenho uma doença em um determinado segmento, o resto é bom, eu tiro e ele vai voltar. Transplante intervivos, olha ele aí de novo. Tiro metade do fígado, né? Tiro um lobo direito, o fígado no doador vai regenerar e no receptor vai regenerar. E isso tem todo sentido, né? E olha que legal. Isso aqui é uma tela, né, que foi pintada em 1611, que conta a lenda de Prometeus. Já ouviram falar desse rapaz aqui? Prometeus era um semideus e ele traiu Zeus, roubando o fogo de Zeus. Zeus ficou irado e castigou Prometeus a ficar para o resto da vida, na verdade não era o resto da vida, eram 21 anos, mas no alto de uma colina, e todos os dias um abutre iria morder o seu fígado, mas que pela propriedade de regeneração hepática, esse castigo seria eterno. Prometo para vocês que no dia da aula eu conto o resto da história, porque não foi bem assim que as coisas terminaram, que ele foi salvo, mas eu sempre me pergunto, como é que esse povo sabia disso? Porque realmente, né, exige essa propriedade. Só que vamos com calma, né, porque ele regenera, mas nem sempre. Afinal de contas, se o fígado estiver doente, essa regeneração não mais acontece. Pessoal, deixa eu ressaltar essa parte aqui sobre a regeneração, porque por muitas vezes a gente entende que pacientes que tenham doenças hepáticas podem ter essa capacidade de regeneração, mas isso se perde na hepatopatia crônica, porque se ele sempre se regenerasse, a bem da verdade é que não existiria cirrose, né? O fígado sempre ia compensar a lesão e ia conseguir recompor aí a massa e a função, e não é bem assim, tá? Então a regeneração pode acontecer, mas aquele paciente que chega para você no ambulatório e fala, fígado, mas doutor, mas o fígado não regenera? Agora não mais, tá bem? Vamos seguir. O fígado, ele tem uma relação com diversas estruturas anatômicas. E entre elas, ele é cercado, ele é moldurado por vários ligamentos e estruturas que ajudam não só num referenciamento anatômico, mas também nos ajudam a entender as divisões anatômicas e funcionais do fígado. Bem, a forma mais clássica e mais vista aí nas anatomias que a gente estuda é a divisão do fígado através deste ligamento aqui, que é o ligamento falciforme. O ligamento falciforme, onde outrora passava aí a artéria umbilical, a veia umbilical, ela divide o fígado em lobo esquerdo e lobo direito. A gente já vai ver que essa divisão, ela não é tão útil assim. Ele é emoldurado pelo diafragma e logo na sua porção posterior, a gente consegue encontrar algumas estruturas anatômicas que vão nos dar dicas de possíveis alterações ou risco de lesão de acordo com algum procedimento cirúrgico ou até mesmo complicação clínica. Logo aqui atrás, vocês veem passando, né, coladinha no fígado, a veia cava. Esta veia cava, ela é chave para vários procedimentos cirúrgicos, como o transplante, que precisa ter o cuidado de quando for tirar esse fígado e colocar o outro, não lesar a cava, né? Afinal de contas, essa tem que ficar preservada para ser, inclusive, ligada ao novo órgão que está chegando, tá bem? E vocês vão ver aqui que a gente tem várias áreas no fígado que sofrem compressões, relações
com estruturas extrahepáticas. Se a gente virar o fígado, né, se olhasse ele por baixo, pela sua porção ventral, a gente vai ver que tem várias impressões de outros órgãos. Olha que legal. A gente tem aqui nessa região a impressão renal, a impressão duodenal, a impressão colônica, a impressão gástrica. E aí já viu, crescimentos exagerados do fígado ou localizados, por exemplo, por um tumor, por um cisto, pode gerar manifestação em outro órgão, que não o fígado, que eu já vou adiantar. É raramente uma causa de dor isoladamente. Quer ver um exemplo prático de saber essa anatomia e o que ela pode implicar? Vocês já ouviram falar em cistos do fígado, né? Cistos hepáticos. E a gente sabe que a maioria dos cistos hepáticos são simples, mas existe uma situação aí que, inclusive genética, que pode gerar a chamada doença policística do fígado, que muitas vezes até comete o rim. E olha que legal, quando o cisto ele está muito volumoso ou faz com que o fígado aumente de tamanho, esse cisto de tamanho exagerado, ele pode começar a comprimir o estômago. E às vezes, pacientes com doença hepática policística não tem absolutamente nenhum comprometimento do fígado, inclusive a função dele é normal, mas por essa íntima relação com o estômago, ele vai comprimindo, empurrando o estômago, e aí a gente começa a ter sintomas gástricos, tipo vômito, enjoo, empachamento pós-prandial precoce, olha só, é bem do ladinho, né? Então, uma doença que afete em especial o lobo esquerdo pode ter uma repercussão gástrica e esta repercussão gástrica que vai chamar atenção para o diagnóstico da doença. Legal, né? Isso anatomicamente falando. É claro que doenças do lobo direito também podem gerar compressões intestinais ou colônicas, como a gente viu no slide anterior, embora sejam menos frequentes. Mas tem um detalhe também interessante, o rim, né, a gente viu naquela impressão renal, ele está passando bem aqui atrás. Algumas vezes, crescimentos renais exagerados, como também na doença policística renal, pode rechaçar o fígado. E aí você vê fígados mais altos, né, no exame de imagem, não pelo aumento do seu tamanho, e sim pela sua... Ele vai sendo empurrado por massas intraabdominais, ou, por exemplo, pelo próprio rim. Legal isso, né? Então, parte anatômica aí dando dicas pra gente de novas interações. Bem, eu falei para vocês, né, que o ligamento falciforme divide o fígado em lobo direito e lobo esquerdo. Mas você viu que eu já não dei muita bola quando eu falei disso, né? Porque, a bem da verdade, embora visualmente faça todo sentido, funcionalmente não tem correlação. Então, a gente usa muito pouco a classificação gerada anatomicamente pelo ligamento como alguma coisa útil para a nossa prática. E vocês vão ver agora que tem outras classificações mais interessantes para o nosso dia a dia que podem e devem ser utilizadas. Uma segunda classificação seria essa classificação de Wismuth, que divide o fígado em segmentos. Ela começa a se aproximar de uma classificação mais útil para a prática, mas ainda não é tão utilizada. Mas agora, para tudo, que eu vou mostrar para vocês um detalhe importantíssimo sobre classificação. Vem comigo. Que é a classificação de Cournot, que é a classificação, na verdade, dos segmentos hepáticos. O fígado, ele pode ser dividido estruturalmente em 8 segmentos, como vocês podem ver aqui nessa belíssima figura colorida. E olha só, cada segmento desse tem uma propriedade. Ele é irrigado por uma artéria hepática única, drenado por um ramo de veia porta único e tem a excreção biliar realizada por um ducto biliar único. Dessa forma,
Cada segmento hepático desse isoladamente preserva todas as funções hepáticas. Assim, se eu retiro um segmento, os demais mantêm a função hepática normalmente. Isto é, eu não só consigo retirar um fígado, um segmento hepático, e manter essa sua função, como, olha que legal, ele tem planos anatômicos de clivagem mais bem estabelecidos, facilitando com que o cirurgião, quando vá fazer uma ressecção, ele não corte um ramo da porta e aquilo não pare de sangrar e ele tem uma complicação gravíssima de sangramento no intraoperatório. E assim, quando eu olho para o fígado com esses segmentos, eu consigo ter uma noção melhor do que é o meu lobo direito, meu lobo esquerdo, funcionalmente divididos. Existem várias formas, né, da gente decorar, vamos assim dizer, como são esses segmentos, né? O segmento 1, ele está posterior, que é o caudado, que é o lobo caudado, e aí a gente faz movimentos horários e anti-horários para gravar esses segmentos. Então, a gente tem o segmento 2, 3, o 4A, 4B assim divididos, e aqui vem segmento 5, 6, 7 e 8. Carol, é claro que eu não decorei absolutamente nada do que você falou. E calma, eu também não espero que vocês decorem isso da primeira vez. Uma boa prática é você ter essa figurinha, a figura do slide anterior, ali no seu celular, sabe? No favoritos. E sempre utilize isso durante o ambulatório, durante a aula, quando vocês forem ver um exame, de forma que vocês virem e olhem assim, ah, tá bom, então esta lesão está no segmento tal. Porque essa classificação por segmentos, a gente consegue colocá-la diretamente na prática através dos exames de imagem. E assim eu consigo comunicar melhor o local de determinada lesão entre radiologistas, clínicos e cirurgiões, fazendo com que num órgão tão grande quanto o fígado a gente não fala, ah, lá no lobo direito tem um nódulo. Puxa, mas lobo direito é a mesma coisa de falar para mim que tem uma agulha no palheiro, acha aí. Não dá, né? E aí essa divisão, né, vista em diversas formas, né, da gente ter os cortes, né, na tomografia, nos ajudam a essa comunicação. Super indico a gente ter isso na manga até vocês se acostumarem aonde estão os principais segmentos. Porque depois, quando a gente vai conversar sobre nódulos, cistos, cirurgias, transplantes, abordagens hepáticas, né, doações intervivos, a gente vai saber que esses segmentos eles podem ser retirados isoladamente, quando é possível, ou em conjunto, classificando cirurgias como segmentectomia, lobectomia, lobectomia parcial e por aí vai, de acordo com 1, 2 ou vários segmentos desses sendo ressecados, né? Poxa, Carol, mas a gente está fazendo pós-clínica, o que eu tenho que saber com isso? Tem tudo saber com isso. Porque quando a gente vai avaliar um paciente, vai propor um tratamento para ele, a gente tem que ver se é possível uma abordagem cirúrgica até mesmo para encaminhá-lo, né? Agora, quer ver um momento que isso não faz sentido? Você tem lá um paciente, uma paciente, que tem um adenoma hepático. Vocês vão ver que adenoma é um tumor benigno do fígado, mas com potencial maligno. E que algumas vezes esse adenoma ele pode crescer ou já está lá acima de 4,5 centímetros, denotando alto risco de malignização. E às vezes a gente vai propor uma cirurgia quase que preventiva para aquela paciente, muitas vezes jovem. Tá bom, se eu tenho lá um tumor, por exemplo, no segmento 6, 5 do fígado, eu consigo fazer uma segmentectomia, tiro aquele tumor e pronto, o resto do fígado vai dar conta do recado. Mas e se eu tiver múltiplos? E se eu tiver um adenoma aqui no 6, um adenoma no 8, um no 3, um no 4? Adianta tirar? Não. A doença está difusa.
a doença está espalhada em todo o fígado? Não dá, né? Não dá para eu tirar uma casquinha de cá, uma casquinha de cá, um pedacinho de cá, um pedacinho de cá, né? Projeto queijo suíço não vai dar certo. Logo, essa é a importância porque eu preciso ressecar o fígado seguindo aquelas orientações anatômicas que essa classificação nos dá, tá? Então, não vamos ser os clínicos que fazem proposições cirúrgicas inadequadas, beleza? Vamos continuar. A gente tem vários sistemas, né, relacionados aí no fígado. A gente tem o sistema venoso, arterial, linfático, biliar e neural. Quando a gente fala de vascularização, né, é impossível a gente não falar do sistema porta. O fígado, ele é irrigado basicamente por dois sistemas. O sistema venoso, através da veia porta, e o sistema arterial, através da artéria hepática. A artéria hepática, ela é originada dessa estrutura aqui muito conhecida de vocês, que é o tronco celíaco. A artéria hepática, ela entra no fígado, se divide em ramos, mas, ao contrário da maioria dos órgãos, a principal irrigação do fígado não é pela artéria, é pela veia. A artéria, ela tem a predominância da sua irrigação nas vias biliares. Logo, comprometimentos arteriais gerarão maior lesão das vias biliares. Quer ver um exemplo? Uma trombose arterial, uma lesão arterial. Geralmente pós-operatórias, né? São lesões que raramente acontecem espontaneamente, embora em tempos de infecção pelo SARS-CoV-2, o Covid-19, já vimos relatos de tromboses arteriais da artéria hepática para o nosso desespero. Mas, de qualquer forma, uma trombose ali não atrapalha tanto a função hepática porque ela é responsável por apenas 30% da irrigação do tecido hepático. Mas ela pode levar a lesão de via biliar. Lesão de via biliar dentro do fígado significa via biliar morrendo, acúmulos de bile dentro do tecido hepático que começam a vazar, já que não tem os seus ductos para ser carreada, e isso pode gerar infecção, que é a colangite, e altíssima morbidade e mortalidade para esses indivíduos. Além da artéria hepática, a gente vai ter a veia porta. Aí o negócio fica mais interessante, porque a veia porta ela é responsável por 70% da irrigação do tecido hepático. E aí, meus amigos, se essa veia porta é obstruída por um trombo, por um tumor, por uma compressão externa, aí o bicho pega. Principalmente se essa obstrução ela for aguda. Porque aí o fígado ele não consegue rapidamente criar colaterais. Isso é, criar outras formas de se irrigar. E aí a morte do tecido hepático pode ser rápida, grave, gerando inclusive disfunção. Pra vocês terem uma noção, após o transplante de fígado, uma das complicações mais temíveis e mais desesperadoras é a trombose da veia porta. E quando isso acontece, a indicação de tirar aquele fígado rapidamente porque ele vai morrer, tá? E aí a gente tem a veia porta aí essa tamanha importância. E como é que ela é formada? Na verdade, ela é uma junção da veia mesentérica, tá? Superior, com a veia esplênica, tá? Essa é a classificação anatômica fisiológica habitual. É claro que tanto no sistema arterial quanto no sistema venoso, nós podemos ter, né, variações anatômicas, que na prática são muito importantes para a programação cirúrgica e para o nosso entendimento, por exemplo, de extensões tumorais. Mas tem um outro detalhe do sistema porta fundamental para o nosso conhecimento, trazendo de novo, né, a anatomia para o dia a dia. Vem cá que eu vou chamar a atenção de um detalhe importante. Quando eu falo de sistema porta, eu estou falando o seguinte, eu estou falando que todos os produtos, todas as toxinas, nutrientes e oxigênio que estão vindo do intestino delgado e do baço,
eles caminham para dentro do fígado e quando eles entram no fígado, essa veia porta ela é dividida em ramos direito e ramo esquerdo e vão se dividindo cada vez em raminhos menores para que as unidades funcionais do fígado exerçam a sua função de detoxificação e, consequentemente, fazer a sua função aí de liberação de hormônios, liberação de proteínas, de fatores de coagulação e também se nutrir, né, com esse oxigênio que está chegando. E aí todo esse sangue que está passando pelo fígado, chegando pela veia porta, ele retorna à circulação como? Através das veias hepáticas. Direita, média e esquerda, que são tributárias da veia cava, aquela que estava lá atrás do fígado. E volta lá para átrio direito, ventrículo direito, pulmão, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo e retorna à circulação. Então, esse sangue, ele precisa entrar e esse sangue precisa sair, ele precisa voltar para a circulação sistêmica. Porque se isso não acontecer, temos um problema. Para onde o sangue vai? E vocês vão ver na parte de fisiologia hepatobiliar que caso existam dificuldades de passagem desse sangue, como por exemplo, secundárias a um processo fibrótico intenso do parênquima hepática, realizando uma hipertensão, uma interrupção da passagem do sangue, uma dificuldade para a livre passagem do sangue, esse sistema fica hipertenso. Hipertenso é a grande força motriz de uma série de descompensações na disfunção hepática crônica, como a cirrose, como a formação de shunts venosos, que vão gerar varizes esofágicas e hemorragia digestiva, que vão promover ascite, que vão promover uma série de descompensações no sistema por conta da cirrose. Então, compreender, né, essa anatomia e como que essa passagem deve ser sim livre é fundamental. Mas não é só o sistema porta que pode estar impedindo a passagem desse sangue. O sistema cava também pode. Quer ver um exemplo? E se essas veias aqui estiverem entupidas? O sangue vem pela porta, livre, leve e solto, entra para dentro do fígado, mas não sai. Isso aqui acontece quando a gente tem tromboses dessas veias hepáticas. Lembra da doença? Síndrome de Budd-Chiari. Olha que legal. A síndrome de Budd-Chiari, né, ou doença de Budd-Chiari, quando associada ou não à polissemia vera, ela leva, né, a trombose dessas veias, dificultando a sua passagem. Assim como pode acontecer membranas, né, na veia cava, impedindo o livre fluxo do refluído do sangue passado do fígado em direção ao coração. Joia? Entendido bem aí essa vascularização? Agora, bora para o sistema neural, que tem uma relevância bem pequena, para lhe ser bem sincero, porque apenas a cápsula do fígado ela é inervada, que é a chamada cápsula de Gleason. Não é à toa que o fígado ele não dói na grande maioria das vezes. Quando a gente tem uma distensão da cápsula, por exemplo, num fenômeno agudo, aí sim ele pode doer, né? Porque houve a distensão e uma distensão rápida. Agora, o aumento, até mesmo o aumento do fígado, cronicamente, lentamente, não gera esse tipo de dor. Vem cá. Aí você lembra, né? Sabe aquele dia, no posto de saúde, no pronto-socorro, no seu ambulatório, que alguém virou para você e falou assim, doutor, eu tô com uma dor no fígado. Doutor, eu comi uma coisa estragada e meu fígado doeu. Doutor, esse fígado tá me dando uma dor que eu não consigo nem me mexer. Você acolhe, você sorri, mas você sabe que não tem nada a ver. Beleza? Vai pesquisar outras causas dessa dor. Vai ver se isso na verdade não é uma dispepsia, vai ver se isso não é um quadro intestinal, vai ver se isso não é um quadro vascular, porque o fígado não dói. Tá bem? Entendido? Bem,
Variações anatômicas no fígado existem? Existem, mas não são tão assim vistas na prática, realmente são muito raras e pouco relevantes. Para a gente não deixar de falar, uma variação anatômica é a ectopia hepática, isso é, eu tenho pequenos nódulos de tecido hepático espalhados, né, em qualquer lugar do abdômen, e pode estar implantado na vesícula, no ligamento hepático, gastrorenal, no omentro, no reto peritônio, até mesmo no tórax. E o que pode se saber é que nesses tecidos pode ter problemas, inclusive tumores, como o hepatocarcinoma, mas são muito raros. Uma outra variação anatômica, aí sim um pouquinho mais frequente, é a variação anatômica que é o lobo de Riedel. O lobo de Riedel é uma projeção do lobo direito do fígado, tá? Ele não é um lobo acessório, na verdade é só uma variação da forma do lobo direito. E quando você palpa, parece que é um tumor móvel dentro do fígado e não é assintomático, ele não tem nenhuma repercussão clínica, é só mesmo uma forma alterada. Tá bem? Bora agora falar um pouquinho da anatomia das vias biliares, né? Que ela vai complementar aí a anatomia hepática que a gente estava conversando. Bem, quem é o sistema biliar? O sistema biliar ele vai ser formado pelos canalículos biliares, pelos ductos biliares intra- e extrahepáticos, pela vesícula biliar, pelas glândulas peribiliares e pela ampola de Vater. Então vamos comigo. Começando do começo, que é aonde forma as vias biliares. Então, relembrando um pouquinho da microestrutura do fígado, a gente sabe, né, que esse daqui é a esquematização do hepatócito, né, uma célula cuboide ligada a uma outra por junções celulares, chamada gap junctions, e que mantém essas células conectadas umas a outras. E entre essas células, a gente tem a formação de canalículos biliares. Isto é, à medida que o fígado vai produzindo a bile, os derivados de colesterol que serão aí excretados na bile, isso é feito através desses canalículos. E os canalículos biliares originados entre as células hepáticas vão se juntando de forma que a junção de um canalículo com o outro, de uma célula do lado da outra, vão formando ductos biliares. E esses ductos biliares vão juntar em segmentos de pequeno, de médio e de grande calibre, que formarão aí os ductos hepáticos até a sua drenagem no colédoco. O sentido da formação de bile dentro do fígado, ele se dá aí da região periveia centrolobular e corre em sentido contrário ao fluxo venoso e arterial para a região do espaço porta. Quem é esse espaço porta? O espaço porta, eles são vértices desse polígono, que é a chamada unidade estrutural, microestrutural hepática. E o canalículo biliar, ele está aqui, né? O ducto biliar, ele está aqui, junto de um ramo da artéria hepática e um ramo da veia porta. E dali ele vai se juntar em outras. Carol, vamos lá, me dá a utilidade disso. Calma, vou te dar. A primeira utilidade é o seguinte: existem algumas doenças que têm um principal foco de acometimento no sistema biliar. Quer ver uma? Colangite biliar primária. A colangite biliar primária, adivinha quem ela vai atacar? Os colangiócitos, que são as células dos canalículos biliares. Mas olha só, presta atenção. Embora a doença ela é global em todo o fígado, ela vai ter uma maior concentração de lesão onde a gente tem o ducto formado. E olha só que interessante. À medida que essas doenças biliares elas avançam, o que pode acontecer? Inflamação, lesão, destruição celular periductular. E aí quem está do lado dela? Ramos da veia porta e da artéria hepática. Às vezes, à medida que a doença colestática vai avançando,
O principal comprometimento estrutural se dá no sistema venoso antes mesmo de toda a extensão do parênquima hepático ser comprometido. E aí, a gente vai ter uma repercussão prática clínica, que é doenças que têm uma maior frequência de hipertensão portal. Afinal de contas, ela fecha aqui a veia porta, o ramo da veia porta, por proximidade, por lesão, antes mesmo do comprometimento parenquimatoso. Quer ver na prática o que acontece? Pacientes, por exemplo, com colangite biliar primária, tendem a ter mais hipertensão portal com varizes de esôfago e até mesmo sangramento antes mesmo de ter disfunção hepatocelular. Por quê? Porque a lesão está mais aqui no canalículo biliar, ela lesa por proximidade mais os ramos da veia porta, dificulta a drenagem do fígado e, consequentemente, hipertensão portal. E à medida, obviamente, que a doença vai avançando, ela vai progredindo aí em direção a todo o parênquima e aí a disfunção hepatocelular, ela se dá de uma forma mais intensa. Mas tem essa diferença aí, esse detalhe interessante com relação às principais manifestações clínicas, isso tudo por conta dessa estrutura anatômica que eu estou mostrando para vocês. Bem, e esses ductos, né, para onde eles vão? Bem, aí eles vão formar a chamada árvore biliar, né? Então, a gente tem o ducto hepático esquerdo, o ducto hepático direito, que vão se juntar no ducto hepático comum, vai sair do fígado. O ducto hepático comum, juntamente com o ducto pancreático, ele vai se formar o colédoco, que vai drenar via ampola de Vater pela papila maior dentro do duodeno. E aí sim, entregar a bile para ser ali uma fonte de emulsificação da comida que está chegando aí na segunda porção duodenal. A gente também vai ter, né, um detalhe importante que tem aqui a vesícula, que vai ser um reservatório dessa bile, eu já vou falar um pouquinho dela, que se une a toda essa estrutura através do ducto cístico. Um detalhe é que obstruções, lesões, nódulos, estenoses, cálculos podem obstruir qualquer área desse sistema. Mas quem já foi esperto percebeu. A causa mais comum de obstrução biliar é cálculo. Mas eu posso ter cálculo em qualquer lugar, concordam? Então eu posso ter cálculo, geralmente é no colédoco, porque eles são muitas vezes formados na bile, na vesícula, mas eu posso ter cálculo no lobo esquerdo, no ducto hepático direito. Caso eu tenha um cálculo intrahepático obstruindo um ramo do ducto hepático direito, tá bom. Esta região vai ter uma dilatação do seu tamanho. Essa dilatação pressupõe a obstrução, mas eu tenho todo um sistema para drenar. Então, algumas vezes, em especial nas fases iniciais de obstrução, segmentares, eu não necessariamente vou ter icterícia, colúria, hipoacolia fecal, porque o restante da árvore biliar dá conta da drenagem. Até mesmo em situações onde segmentos e lobos hepáticos estão comprometidos. Não é incomum a gente ver doenças que geram, por exemplo, a colangite esclerosante primária, que é uma doença que leva à estenose das vias biliares de médio e grosso calibre, na maioria das vezes. Ela leva um comprometimento, uma morte daquela região por infecções de repetição, por colangite de repetição, e a gente forma exclusões, por exemplo, do lobo esquerdo hepático, e o restante todo da estrutura dá conta da sua drenagem. Então, tem que ficar de olho em via biliar para vocês não ficarem assim, sempre esperando uma obstrução. Que essa obstrução ela pode não acontecer clinicamente manifesta para vocês, tá? Mas a maioria das obstruções, a maioria dos comprometimentos de drenagem, eles vão acontecer mais nas porções extrahepáticas. E aí sim, se eu entupir aqui, eu entupo todo o sistema, eu obstruo todo o sistema, dilato todo o sistema e, consequentemente, as manifestações clínicas há de serem mais
frequentes. Tá bem? Bem, vamos ver agora a saidinha, né? Como é que isso entra lá dentro do duodeno, né? Então, a gente tem o chamado esfíncter de Oddi. O esfíncter de Oddi é uma estrutura formada por músculo liso que vai envolver, ela vai juntar o ducto pancreático e o ducto biliar. E juntos, eles irão drenar ali pela via biliar. E esse esfíncter de Oddi, ele vai fazer um controle, né? Ele é um porteiro ali da bile. Ele relaxa para a passagem na hora que está vindo comida, ele contrai quando não há necessidade de entrega de bile, e ele faz isso de uma forma bem coordenada com a alimentação. O duro é na hora que ele dá problema. E disfunções do esfíncter de Oddi podem gerar uma descoordenação de entrega de bile e alimentação. E aí isso pode gerar dilatação de vias biliares, causando colangite, pode gerar uma má digestão de determinados alimentos, pode gerar dor. E essas disfunções, elas podem ser primárias ou secundárias. Disfunções funcionais do esfíncter, relacionada a um comprometimento intrínseco desse funcionamento gerando dor, e também causas secundárias, por exemplo, pós-operatórias, tá? Uma pós-cirurgia de vesícula biliar ou uma pós-papilotomia e por aí vai, tá? Então, essa disfunção do esfíncter de Oddi, ela não é frequente, mas ela existe, embora tenha gente que fala que não existe. Existe, funcional primária ou secundária pela essa descoordenação de entrega de bile e alimentação. A vesícula biliar, né? A vesícula biliar aí é o nosso apêndice nesse sistema biliar e ela é um reservatório. Ela é um reservatório de 30 a 50 ml de bile. E qual que é a função dela? Ela fica ali se enchendo de bile no período interprandial e na hora que chega a alimentação ela se contrai, joga aquele maior aporte de bile para o duodeno e, consequentemente, eu consigo emulsificar a gordura de uma maneira mais eficaz porque eu tenho uma maior quantidade de sais e ácidos biliares sendo entregues de uma forma mais rápida no momento que mais precisamos, que é a passagem do alimento naquele local. Muito bem. Sabendo disso, eu sei que a vesícula biliar ela é importante para o nosso sistema digestivo. Embora a galera saia aí tirando vesícula, né, fazendo colecistectomia, como se fosse uma coisa desnecessária. E olha, não é bem assim, né? Se tá lá é porque algum motivo tem, e tem. E sabe o que acontece? Às vezes numa cirurgia de vesícula, uma coisa que pode acontecer é o paciente, por não ter mais esse reservatório, sabe o que vai acontecer? Pode ter diarreia. Por quê? Porque a gordura chega aqui e passa direto. Outra coisa anatômica. Quando eu vou fazer a cirurgia, eu venho aqui e corto o ducto cístico, que é o ducto que leva a bile da vesícula para o colédoco. Mas, dependendo da mão torta ou do momento intraoperatório, onde tem muita inflamação, muito comprometimento no contexto de uma colecistite aguda, o cirurgião pode vir aqui e quando ele for ressecar, né, fechar o ducto cístico, ele pode lesar quem? Colédoco. E aí? Vai. E aí ele pode fazer uma lesão inadvertida da via biliar extrahepática e pronto, aí começa a confusão. Porque se eu tiver estenose do colédoco, lembra que eu falei no slide anterior? Estenose do colédoco, lesão no colédoco, dilatação de todas as vias biliares, e aí, consequentemente, eu posso ter colangite de repetição, formação de cálculos e uma série de complicações para uma cirurgia que não é simples e totalmente isenta de efeitos adversos, não. Né? Pode dar lesões, inclusive, muito graves. Uma outra questão anatômica que a gente precisa lembrar é que se a gente dividir a vesícula em porções, essa porção aqui é a chamada infundíbulo. E o infundíbulo da vesícula pode ser o local de acúmulo de cálculos.
E, na verdade, é onde o cálculo bate aqui, né? E obstrui a vesícula, que vai dar a colecistite aguda. Só que, às vezes, essa distância entre a vesícula, né, e o seu ducto cístico e o colédoco, ela está reduzida, eles estão muito próximos. E quando essa angulação ela é menor, uma obstrução infundibular pode gerar externamente uma compressão do colédoco, que não está comprometido na colecistite aguda, porque ó, vocês podem ver aqui, anatomicamente está fora. Mas se isso aqui estiver muito próximo, esta compressão pode gerar uma compressão externa do colédoco, levando à síndrome de Merise, que é a colecistite aguda associada a uma obstrução do colédoco e colangite, tá? Que não é comum na colecistite aguda, mas pode acontecer se essa alteração anatômica estiver presente. Beleza? Vamos para o próximo? Então, bora falar um pouquinho da anatomia do pâncreas. Saímos do fígado, saímos das vias biliares, mas vamos aqui para um vizinho muito próximo, que é o pâncreas, que é um órgão pequeno, né? Ele tem uma glândula de 12 a no máximo 20 centímetros de comprimento e apenas 70 a 110 gramas. Bem, ela é localizada no retroperitônio e ela, por isso, ela é toda recoberta por peritônio, exceto na cabeça. Aí daí, Carol? E daí é que essa região, uma vez comprometida, e o é frequentemente, ela está em contato direto com a cavidade peritoneal. Então, uma pancreatite nessa região vai gerar um processo inflamatório difuso na cavidade peritoneal. Uma neoplasia nessa região tem uma maior facilidade de invasão e de emissão de metástases, porque é uma região não protegida por uma camada a mais, que seria o peritônio. O pâncreas, ele tem uma série de funções exócrinas e endócrinas. Vamos falar isso na parte de fisiologia. Mas na porção exócrina, para a emissão, para a liberação do suco pancreático, são utilizados ductos que vão se convergir, na grande maioria das vezes, para esse ducto pancreático principal, ou também chamado de ducto de Wirsum. O ducto de Wirsum, ele vai entrar ali na papila do adenal maior e vai fazer a liberação, junto, né, com o colédoco que está passando ali abraçadinho, do suco biliar, junto com o suco pancreático, tá? Importante saber que ele está presente em toda a estrutura do pâncreas, dessa formação aqui horizontal. E que em exames de imagem, geralmente a gente nem consegue identificá-lo de tão pequenininho que ele é, né? 2 milímetros. Então a gente não consegue ver. Mas, se num exame de imagem você começa a ver o ducto de Wirsum, isso é, você vê a dilatação, pressupõe alguma alteração. Muitas vezes obstruções, onde na cabeça, e obstrução na cabeça, levando a dilatação do ducto de Wirsum, até que se prove o contrário, é neoplasia da cabeça de pâncreas, que é gravíssima. E tamanha gravidade, ó, acelera, porque eu preciso ter essa identificação da obstrução o mais rápido possível. Bem, mas o que é importante a gente falar sobre essa anatomia pancreática? Isso aqui é muito interessante. O pâncreas, ele abraça uma série de estruturas. E graças a essa íntima relação com diversas estruturas vasculares, uma série de complicações podem acontecer decorrente do dano do parênquima hepático. Vocês podem ver aqui anatomicamente, né, que eu tenho aqui a cabeça do pâncreas, eu tenho o processo uncinado, eu tenho aqui a artéria pancreato-duodenal passando ali bem pertinho da cabeça do pâncreas e fazendo a irrigação do duodeno, e logo aqui, passando por todo o corpo do pâncreas até a cauda do pâncreas, eu vou ter a artéria e a veia esplênica, que vão chegar aqui até o baço, tá bom? Aqui atrás a gente está vendo a veia porta e bem aqui, né, acima um pouquinho da cabeça do pâncreas, a gente tem o tronco celíaco. Bem, anatomicamente, é isso. E aí? E a utilidade prática? Vamos lá, utilidade prática de saber isso daqui. Quando a gente tem um processo inflamatório agudo do pâncreas, por exemplo, pancreatite aguda, todo órgão pode ser comprometido.
E esse comprometimento vai gerar inflamação. E essa inflamação, por proximidade, pode gerar alterações na circulação vascular do baço. Uma complicação é trombose da veia esplênica, que é o que a gente chama de hipertensão porta segmentar ou trombose parcial aí, né, segmentar do sistema porta. Olha o que vai acontecer. Eu posso ter uma trombose dessa região que pode inclusive fazer varizes, mas sem uma hipertensão portal hepática, como a gente entende, como a gente reconhece na grande maioria das vezes. Quer ver outra alteração que a pancreatite pode causar? Processo inflamatório difuso na cabeça do pâncreas, do ladinho da veia esplênica, pode corroer a parede da artéria esplênica, levando a pseudoaneurismas. E esses pseudoaneurismas podem ser uma bomba, porque cirrotos, olha só de quem que a artéria hepática está vindo. É da aorta. Galera, um pseudoaneurisma esplênico, roto, game over se não for rapidamente abordado por hemodinâmica, tá? Outro detalhe importante é que complicações, né, desta região podem afetar diretamente a irrigação do adenal e cirurgias desta porção, né, da cabeça do pâncreas precisam ser atentamente realizadas pelo risco de sangramento. Tamanha é a rede vascular na cabeça do pâncreas pela sua proximidade com o duodeno. Então, vários conhecimentos que a gente tira aí do conhecimento anatômico. No exame de imagem é legal a gente ver, né, aonde está o pâncreas, né? Então, o pâncreas ele está bem aqui central, aqui numa tomografia, né? E é importante a gente entender como é o pâncreas normal, que é isso daí, né? A gente vê uma coisinha aqui horizontal, fininha, pequena, não tem dilatação do víscera, não tem líquido peripancreático, não tem aumento da sua estrutura. Qualquer coisa diferente disso que está havendo, a gente pode pressupor alterações. Quer ver o que a gente pode ver? A gente pode ver aqui aumento da cabeça do pâncreas, coisa de tumor. A gente pode ver aumento do corpo e cauda do pâncreas, que pode acontecer de uma forma até difusa, que é típico de uma doença que vocês vão estudar, chamada pancreatite autoimune, que leva a um aumento dessa estrutura, que a gente chama inclusive de pâncreas em salsicha, tá? Pelo tamanho e aumento do tecido pancreático. Vocês vão descobrir que ele até volta ao tamanho normal com o tratamento. Eu posso ver coleções peripancreáticas, tá? Mas para saber ver as alterações, as doenças, a gente tem que gravar aí na nossa mente a forma normal. Um outro detalhe importante da anatomia é o sistema linfático, porque o sistema linfático peripancreático é muito rico. E por ser muito rico, existe uma alta capacidade de transmissão de células neoplásicas. Por isso, o tumor de pâncreas é muito grave, ele acelera muito rápido, ele metastatiza muito rápido, e isso faz com que a gente tenha um verdadeiro alarme quando existe essa suspeita. Além disso, vocês viram, né, que o pâncreas está muito próximo do tronco celíaco, e próximo ao tronco celíaco estão os núcleos do sistema nervoso autonômico, que vai irrigar aí grande parte do nosso sistema digestivo, que é o vago. Muitas vezes, quando pacientes com pancreatite crônica têm dores intratáveis, é ali talvez uma forma de se coibir a dor, fazendo bloqueios deste plexo venoso peripancreático, tá? Então, fazer injeções locais que são possibilidades de conter a dor. Em pacientes com neoplasia, pela invasão vascular e nervosa causada pela massa tumoral, essa dor pode ser tamanha que talvez seja essa a única opção terapêutica. Beleza? Vamos ver o que tem de alteração anatômica? Uma delas é o pâncreas anular, que na verdade é um pedacinho de pâncreas que faz uma banda e dá uma volta na porção duodenal. E aí quando ele faz essa banda aqui, ó, vocês estão vendo aqui por um exame contrastado do duodeno, quando ele obstrui, ele acaba fazendo uma estenose ou uma suboclusão duodenal,
levando a quadros de náusea, vômitos e às vezes vômitos incoercíveis, e que o tratamento é cortar isso aqui, né? Então corta aqui o duodeno, corta aqui o outro e liga, né? Faz a duodenostomia, né? A gente evita cortar pâncreas, tá? Pâncreas tem muito vaso, muito sistema venoso, muito ducto. Mexer ali é pedir para dar fístula, é pedir para dar complicação. Então a gente corta aqui o duodeno, liga e tira. Tem algumas associações, inclusive, desta anomalia com alterações genéticas, né, como a trissomia do 21. Agora tem uma anomalia anatômica, essa é legal, essa é importante vocês saberem, vem cá. Que é o pâncreas divisum. Já ouviram falar? Pâncreas divisum nada mais é do que o seguinte, é uma falha de drenagem. Ao invés de grande parte da secreção pancreática, como eu falei para vocês, drenarem pelo ducto pancreático principal, pela papila maior, a maior parte da secreção pancreática no pâncreas divisum, ela drena para a papila menor. Sabe o que vai acontecer? Como eu tenho uma grande necessidade de drenagem, mas passando por uma papila de menor complacência a essa drenagem, esses pacientes podem ter pancreatites de repetição. Olha que legal. Legal pra gente, né? Pra eles. E é muito complicado, né? Porque não tem exatamente o que se fazer. Porque não dá para você trocar, né? A drenagem. Às vezes é necessário fazer pancreatectomia para se conseguir adequar essa drenagem em pacientes com pancreatite de repetição. Tá bem? Então, o pâncreas divisum é uma falha, né, de fusão, né, da porção dorsal e ventral dos ductos pancreáticos, fazendo aí grande parte da secreção sair pela papila maior, né? E não é tão infrequente assim, né? Em estudos de autópsia, mostra que pode estar presente em 5 a 10% da população, tá? Então não é tão raro e é importante investigar, porque a gente sabe que pancreatite, a causa principal disparada é litíase. Depois vem álcool. Aí depois vem um monte de outras causas raras, mas podem. Triglicérides, medicamentos, autoimunes, infecções. Só que essa é uma anomalia anatômica. E muitas vezes, quando identificada, ela poupa aí uma série de investigações de doenças muito raras e muitas vezes desnecessárias, né? O diagnóstico ele pode ser feito pela colangiorressonância, pela ecoendoscopia e também pela própria CPRE, que é a colangiopancreatografia retrógrada endoscópica, que a gente vai falar na parte de exames para vocês, tá? E aí eu consigo ver, né, cateterizando a papila maior, qual é a predominância de drenagem. Joia? Mais uma anomalia anatômica, nem tão assim badalada, mas interessante, que é o chamado pâncreas ectópico. Na verdade, é um restinho de tecido pancreático que vai estar localizado em algum local do corpo. Pode, por exemplo, estar dentro do estômago, que é um dos locais mais comuns. E também não é tão raro, 0,6 a 13,7% da população em estudos de autópsia apresentavam esse pâncreas ectópico. No local mais comum, que é o estômago, duodeno e jejuno, grande maioria das vezes não acontece nada. Mas eles podem apresentar focos de pancreatite, né? E aí a manifestação clínica é diferente. Porque aí a manifestação clínica de pacientes com pancreatite em pâncreas ectópico vai estar do local onde ele está. E às vezes nesses locais a gente pode ter uma dor tipo úlcera, a gente pode ter sangramento, pode até ter intussuscepção dependendo do tamanho da ectopia e inclusive pode ser um foco de neoplasia e rarissimamente a gente vai ver essa situação. Mas é importante lembrar porque a gente vê muito essa descrição em endoscopias de rotina. Então você vai lá pedir uma endoscopia porque você pensou uma doença ulcerosa péptica, você foi pesquisar um H. pylori, alguma coisa do tipo, e vem lá no laudo, presença de lesão umbilicada, que é típica, né, essa lesãozinha simpática ali, típica de pâncreas ectópico. Pronto, aí você surta, se você não sabe, surta o paciente sem necessidade, né, uma anomalia anatômica, deixa quieto,
nada a fazer. Idealmente, fala para o paciente, esquece esse assunto. Se um dia ele chegar com muita dor, você lembra, anota, deixa uma estrelinha lá, fala assim, pode ser o pâncreas ectópico, mas é raro, tá? Existem outras variações anatômicas? Existem, né? Eu posso não ter o pâncreas, mas aí é fatal, né? Tem diabetes, né? Cetoacidose, a criança já nasce em cetoacidose, tem má absorção, então isso aqui não vai vir pra gente. Eu posso ter cistos pancreáticos congênitos, e na verdade eu posso ter várias lesões císticas no pâncreas, mas isso está dentro de neoplasia, a gente vai falar isso nos módulos de doenças pancreáticas. E eu posso ter a má união dos ductos pancreáticos, não apenas formando o pâncreas diviso, mas várias outras anomalias que são importantes quando existe uma programação cirúrgica para esse órgão. Tá bom, galera? Gente, eu espero ter mostrado para vocês que quando vocês olharam aquele módulo e estava escrito assim, anatomia, vocês falaram, esse aqui eu não vou ler, porque esse daqui eu já sei. Eu espero ter mostrado para vocês que a anatomia é interessante sim, porque quando ela é contextualizada na prática, caramba, dá pra gente saber bastante coisa e trazer bastante informação de utilidade no atendimento do nosso paciente. Até a próxima e bons estudos!